a separação tradicional entre função legislativa e função jurisdicional, em certas situações, ela já não se estabelece de uma forma tão segura como no tempo dos nossos pais, eu diria. E a razão é que hoje se entende com frequência que a norma jurídica não é a norma no livro, não é o relato abstrato que foi publicado no Diário Oficial. A norma, hoje, é verdadeiramente aquilo que o intérprete qualificado diz que é o sentido da norma. De modo que, sendo a norma interpretada aquilo que verdadeiramente expressa o direito, em muitas situações, a mudança da interpretação corresponderá efetivamente a uma mudança da norma jurídica em relação àquela matéria. E isto é um ponto que eu penso que ainda não foi suficientemente remarcado. É que, na medida em que a jurisprudência se torna importante e fonte formal do direito, os tribunais têm o dever jurídico de terem mais respeito e consideração com a sua própria jurisprudência, pelo menos a consideração com o cidadão, de, ao mudar a jurisprudência, terem em linha de conta que, muitas vezes, eles estão mudando a lei que vigorava naquela matéria. E, se estão mudando a lei que vigorava naquela matéria, as decisões não devem ser retroativas naquelas circunstâncias. As decisões, nessas situações, devem ser prospectivas. Há um caso clássico, que talvez não seja um bom exemplo nesse ambiente, como ele afetou quase todos os advogados, ou pelo menos quase todos os escritórios de advocacia, mas o que dizia respeito a COFINS sobre as sociedades profissionais, que incluía as sociedades de advogados. O que aconteceu nessa matéria? O Superior Tribunal de Justiça, entendeu que uma lei ordinária não podia revogar uma isenção que havia sido concedida por uma lei complementar. E, portanto, entendeu que a revogação da isenção da COFINS para as sociedades profissionais era inválida. E editou uma súmula dizendo isso. A União inconformada recorreu ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, em muitos recursos extraordinários, disse: esta matéria é infraconstitucional e nós não conhecemos do recurso extraordinário. Diante disso, qualquer contribuinte de um país civilizado dirá: o Superior Tribunal de Justiça pacificou o seu entendimento e editou uma súmula. E o Supremo Tribunal Federal disse: aquela matéria não é constitucional e, portanto, o Supremo não vai apreciar. O contribuinte que acreditou na lógica da vida se deu mal, porque depois de muitas recusas, um dia o Supremo conheceu de um recurso extraordinário, mudou a jurisprudência e deu efeitos retroativos, de modo que o pobre contribuinte, que não tinha provisionado ou que tinha provisionado, retirou a provisão depois que o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, teve que ir buscar esse dinheiro para pagar 5 anos para trás. Mas a mudança de uma jurisprudência pacificada em matéria tributária é a mesma coisa que mudar uma norma. E, portanto, o Estado tem responsabilidade, que é a responsabilidade de não dar efeitos retrospectivos àquela norma. Durante semanas, depois dessa decisão do Supremo, quem encontrasse um advogado andando pelos corredores de qualquer tribunal lembraria de uma belíssima música do Nelson Sargento, em que ele dizia: tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. E a verdade era um sofrimento enorme. Portanto, esta é uma observação importante e aconteceu recentemente, novamente, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça sempre entendera que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei fazia nascer para o cidadão prejudicado por aquela lei uma pretensão que ele poderia eventualmente ter se ele demonstrasse que sofreu um dano. O prazo prescricional ou decadencial, como prefiram, para exercer esta pretensão, passava a contar-se da decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarava a lei inconstitucional, momento em que se rompia a presunção de constitucionalidade dos atos do poder público em geral
e da lei em particular. E isso foi assim durante muito tempo. Há algum tempo atrás, o Superior Tribunal de Justiça mudou a sua orientação e passou a dizer: agora, a prescrição não correrá mais da decisão declaratória de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. A prescrição será contada a partir do momento do pagamento ou do momento em que o dano tenha ocorrido, independentemente da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, na prática, como muitas vezes a questão só chega ao Supremo 5, 6, 7, 8, 10 anos depois, quando o Supremo declara a inconstitucionalidade, quebrando a presunção, o sujeito já não pode mais entrar com a ação, porque o Superior Tribunal de Justiça considera que já prescreveu, porque se passaram os 5 anos, ou no caso de homologação, já se passaram os 5 mais 5, os 10 anos. Bom, alguém poderia supor, depois de tantos anos de jurisprudência estabilizada, eles vão mudar para frente. Não. A decisão afetou todas as ações que já estavam propostas discutindo essa matéria, confiante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O que eu quero chamar a atenção, portanto, é que, no contexto brasileiro contemporâneo, em que a jurisprudência passou a ter uma distinção que eu acho que deve ter, porque ajuda a racionalizar o sistema, ela tem que ser tratada como são tratados os precedentes dos países em que os precedentes têm o status que se está dando à jurisprudência no Brasil. Não se muda o precedente retroativamente, surpreendendo o cidadão ou o contribuinte. Portanto, essa mudança tem que ser para frente, prospectiva, ex nunc, e não ex tunc. O professor Najib Slaib, do Rio de Janeiro, gosta de contar uma história que havia um desembargador que todas as vezes, na Câmara onde ele tinha assento, na hora de votar, ele tinha uma chavezinha, abria uma gaveta, pegava um papelucho, lia o papelucho, fechava a gaveta, trancava. Outra votação, ele destrancava a gaveta, abria a gaveta, lia o papelucho, fechava, trancava. Morreu, coitado, no exercício da função, e os colegas não pouparam, arrombaram a gaveta para saber o que diabo aquele sujeito lia, sempre antes de votar. E no papelucho ele contou que estava escrito: ex nunc para trás, ex tunc para frente. Pois, e agora nós chegamos à responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, por omissão legislativa. Como regra geral, legislar é uma faculdade e não um dever jurídico, de modo que, normalmente, não haverá responsabilidade civil do Estado pela não edição de legislação. Não obstante isso, há algumas situações em que a Constituição impõe o dever de o Congresso Nacional legislar. E nessas situações, quando o Congresso Nacional não editar a lei exigida pela Constituição, podem sim ocorrer situações de responsabilização. Há inúmeros exemplos, eu vou destacar 2 citados pelo professor Luiz Alberto Davi Araújo, até pensei que fosse encontrá-lo aqui, em que ele diz especificamente que, havendo um dever jurídico e não sendo cumprido, existe a possibilidade de responsabilização, e ele trata deste assunto dentro do contexto da proteção das pessoas portadoras de deficiência física, tema ao qual ele tem se dedicado. A professora Veida saberá, o professor Luiz Alberto escreveu há alguns anos atrás um trabalho muito interessante, muito sensível e feliz sobre a proteção constitucional do transexual. E o trabalho foi um trabalho pioneiro, fez um certo sucesso, ele era muito convidado para ir nos lugares, mas as pessoas nem sempre interpretam adequadamente as coisas. E onde o Luiz Alberto ia, ele, um jeito tradicional, ortodoxo, casado, onde ele chegava, perguntavam para o pobre do Luiz Alberto: e você está bem? Está feliz? E ele achava aquilo esquisito, e ele disse que na edição seguinte da proteção constitucional do transexual, ele ia acrescentar um subtítulo, uma visão teórica, para ninguém... Mas ele desistiu. A verdade é que ele passou a se dedicar a um outro tema de grande sensibilidade, que é a questão dos portadores de deficiência física, onde ele assinala o fato de que a Constituição
impõe ao Estado deveres de acessibilidade aos deficientes públicos, e a lei deverá disciplinar isso. E onde a lei não disciplina, evidentemente, as pessoas não são obrigadas a ficarem esperando essa inércia legislativa um dia ser rompida. E, portanto, a responsabilidade do Estado não é só a responsabilidade civil, é a responsabilidade pela prestação específica devida. E, na falta da lei, o deficiente pode ir a juízo e exigir que o logradouro público ou que o transporte público tenha o acesso que a ele é assegurado, assim como a Constituição assegura aos deficientes físicos hipossuficientes o direito a um salário mínimo nos termos da lei, e em não vindo a lei, e já se passou muito tempo, é igualmente possível a responsabilização. Houve um caso muito interessante, recentemente julgado pelo Supremo, na questão do aviso prévio, no caso de despedida imotivada, em que o Supremo declarou a inconstitucionalidade da mora legislativa em editar esta norma de proteção do trabalhador contra a despedida imotivada, e o Supremo ia regulamentar esta indenização, e aí aconteceu uma coisa que é um retrato interessantíssimo do Brasil, meu caro presidente, que é quando o Supremo disse, nós vamos regulamentar, as classes produtoras correram ao Congresso para obter a edição da legislação, o que confirma uma tese que eu tenho defendido e acho que é verdadeira e corresponde ao Brasil de hoje, é que o Judiciário, e particularmente o Supremo, estão à esquerda do processo político majoritário do Congresso Nacional. Eles sabiam que do Congresso ia vir alguma coisa menos protetiva do que certamente sairia do Supremo Tribunal Federal. De modo que a teoria constitucional praticada no mundo nem sempre se aplica ao Brasil. Nós somos muito singulares, às vezes para mal e muitas vezes para bem. Mas a teoria constitucional hoje no mundo é que a judicialização é um fenômeno conservador. Na medida em que os estados se democratizaram e o processo político majoritário incorporou as massas, as elites se refugiaram no poder judiciário. Esse é o tema de uma tese celebradíssima de um autor canadense chamado Ren Herschel. No Brasil, isso não é verdade. No Brasil, muitos dos avanços sociais, incluindo o fim do nepotismo, incluindo uniões homoafetivas, são avanços que são feitos pelo Poder Judiciário, num ativismo judicial progressista. É o modelo ideal? Provavelmente não, mas é a circunstância brasileira e tem nos servido bem até aqui. Portanto, meus caros amigos, o meu tempo esgotou. Eu teria muitos exemplos e decisões para comentar, mas não gostaria de ir além do que me foi assinalado. Eu corri tanto, me senti um pouco como o sujeito que recebeu uma encomenda para fazer uma adaptação de Guerra e Paz, do Leon Tolstói, para uma minissérie de 5 capítulos. Ele disse, eu aceito, mas vai chamar Escaramuça e Trégua. Então, mais ou menos aqui a minha situação. Eu gostaria, então, de concluir com 3 ou 4 ideias alinhavadas. O tema do nosso painel foi a responsabilidade civil do Estado, que normalmente é a responsabilidade do Estado, que normalmente é associada a deveres de reparação. Mas o tema geral do nosso Congresso é cidadania, justiça social e desenvolvimento. E, em relação a esses temas, o Estado tem muitas responsabilidades que não são enquadráveis na ideia matriz de responsabilidade civil. Portanto, no tocante ao desenvolvimento, o Estado tem deveres de fomento da geração de riquezas, tem deveres em relação à distribuição das riquezas e, como observou a professora Regina Ferrari, tem deveres em relação a assegurar o desenvolvimento sustentável, para que a sorte e a felicidade das gerações atuais não comprometam os recursos necessários para as próximas gerações, para os nossos filhos e para os nossos netos. Além disso, no tocante à justiça social, para além da responsabilidade civil, o Estado tem deveres, inclusive e sobretudo, de prestação de serviço público adequado para atender o mínimo existencial das pessoas e permitirem que elas participem com qualidade da vida pública, inclusive da vida de uma maneira geral. E o Estado tem deveres para com os seus cidadãos,
tem responsabilidades que não podem ser sanadas por uma demanda pecuniária contra o Estado. O Estado tem o dever de ser correto. O Estado tem deveres em relação à proteção da confiança. O Estado brasileiro tem, todos nós temos, o dever de boa-fé objetiva. Eu participei de um prêmio jurídico na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, havia inúmeros trabalhos, e muitos trabalhos muito bons, e o moto central era: o Estado precisa ser correto, o Estado deve cumprir as suas obrigações na data adequada, e o Estado não deve se comprometer a fazer aquilo que não pode cumprir. Ou seja, boa-fé objetiva. Vale para o Estado, vale para a vida de cada um. Este é, na verdade, o marco de um novo tempo. Agir com boa-fé objetiva significa não querer passar ninguém para trás, não querer levar vantagem indevida e, se possível, não querer mal a ninguém. Essa é a revolução ética que o Brasil está precisando. Muito obrigado. Cumprimento o professor Luiz Roberto Barroso pela brilhante exposição, parabenizo novamente todos os eminentes conferencistas dessa mesa, agradeço a presença de todos e declaro encerrados os trabalhos.